Continuando nossa videoaula sobre processamento de strings em linguagem C, nós vamos abordar hoje, nesta videoaula, funções de manipulação de strings. Eu sou o professor Yuri e seja bem-vindo a mais uma videoaula de meu canal. Dentre as funções de manipulação de string, nós temos 4 principais que iremos trabalhar, todas elas pertencentes à biblioteca string.h. Primeira, strlen, é o tamanho da string, significa string length, ou tamanho da string. strcmp, ou string compare, compara duas strings. strcpy, ou string copy, copia uma string de um vetor para o outro. E strcat, ou string concat, que concatena, ou seja, junta duas strings. A gente tem diversas outras funções de manipulação de string dentro da biblioteca string.h, mas as principais a serem utilizadas são essas 4. A primeira delas é strlen, que retorna o tamanho da string. Ela tem esse cabeçalho aqui, esse protótipo, certo? Ela é passado para ela um vetor de strings, pode ser, no caso, é passado uma constante, significa que aqui a gente pode passar tanto uma variável quanto uma literal. E ele retorna o inteiro aqui, que seria o quê? A quantidade de caracteres existentes dentro da string. Uma coisa que é importante aqui salientar é que a quantidade de caracteres de uma string não é o tamanho do vetor declarado no momento da declaração da variável, mas a quantidade de caracteres existentes entre a posição 0 da string e o barra nulo. Então, aqui num exemplo fica mais simples de entender, Então, é atribuído aqui uma variável nome, um vetor nome de 50 char, é atribuído a string João. E aqui declarado uma variável tamanho do tipo int. Aqui, quando é chamado essa linha aqui executada, tamanho igual, tamanho recebe strlen de nome, o nosso nome aqui, o tamanho dele não é 50, mas é 4. Por quê? Nós temos a string João lá dentro, 4 caracteres, J-O, AN e o outro O. O barra nulo não conta aqui para o strlen, ou seja, a strlen aqui vai contar os 4 caracteres visíveis da nossa string. No caso aqui, então, a strlen retorna 4, e é armazenada em tamanho. Então, ao imprimir aqui a variável tamanho, a gente imprime e vai ter a impressão do valor 4. Ao executar novamente a strlen, agora, em vez de passar a variável nome, como foi feito aqui nessa linha, foi passado a constante literal, prg, prg espaço 1, como aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, então nós teremos uma string 5 de tamanho. É isso que strlen retorna, resulta no caso, que é armazenado na variável tamanho. Quando a gente imprime a variável tamanho, ele imprime então o valor 5. String compare. String compare, o strcmp, compara duas strings passadas por argumento, retornando 0 se são iguais, valor negativo se a str1 é lexicamente anterior que a str2 e valor positivo se a str1 é lexicamente posterior a str2. A sintaxe funciona da seguinte, a sintaxe da função, ou seja, a forma como ela está declarada no protótipo é essa, strcmp então retorna aqui, um inteiro, 0 se as duas strings passadas são iguais, 1, ou um valor positivo se a str2 é anterior a str1, e menos 1 caso for o contrário, ou seja, se a str1 ela é anterior a str2. Essa questão de lexicamente anterior, funciona da seguinte forma, se for ordenar alfabeticamente as duas strings, quem é que vem primeiro? Se o primeiro parâmetro, a primeira string vier antes da segunda, significa que a primeira, no caso a str1, é lexicamente anterior a str2. Caso a str2 venha antes, então a str2 é lexicamente anterior a str1. Um exemplo de uso está aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui agora duas variáveis nome, nome 1 e nome 2, certo? Ambas um vetor de caractere, ambas são vetores de caractere de 50 cada um. No primeiro nós temos João, no segundo nós temos Maria.
temos aqui uma variável de comparação que vai receber o resultado da comparação das duas. Então, por exemplo, aqui, comparação recebe str compare nome1 com nome2. Como nome1, né, vem alfabeticamente anterior a nome2, str compare aqui vai retornar o valor -1. Então, -1 é armazenado na variável comparação, e quando a gente imprime aqui comparação, ele vai imprimir -1. Né? Por quê? Porque João, que é o nome 1, é menor, ou seja, é anterior lexicamente, do que nome 2. Agora, se formos comparar, por exemplo, o nome 1 com, né, a variável nome 1 com a string literal João, o resultado disso aqui vai dar 0. Por quê? Porque as duas strings são iguais. Né? Por mais que sejam variáveis diferentes, na verdade aqui o primeiro parâmetro de strcmp é nome 1 e o segundo é a constante João, né? Ambas strings passadas são iguais, portanto, 0. É isso que é armazenado em comparação e o que é impresso na sequência. Por fim, se comparado, né, João com uma string vazia, né, ou seja, aqui aspa dupla, né? Isso aqui significa que a string aqui é somente o barra nulo já na primeira posição, na posição 0, né? É resultado o valor 1. Por quê? Por que resulta no valor 1, né? Porque na realidade a string vazia ela vem antes de qualquer outra string, tá? Ela é lexicamente anterior, né? Tá? A qualquer outra string. String copy. String copy copia uma string, né, da origem, que é o src, para o destino, que é o dest, retornando um ponteiro para o vetor destino. No caso aqui, né, o segundo ponteiro pode ser uma constante, né, certo? Pode ser uma variável. O primeiro é obrigatório ser uma variável, né? No caso, toda variável, no caso de strings, que nós nos referimos aqui, é vetores, né? Então, o que ele faz? Ele copia da origem para o destino e retorna um ponteiro, né, para o vetor destino. Um uso, né, da função string copy está aqui, né? Nós temos nome 1 e nome 2, né, que aqui no caso o nome 1 é João, o nome 2 é Maria, né? E aqui nós temos o primeiro uso da variável. Por exemplo, se copiarmos para nome 1 a string Pedro e mandarmos imprimir nome 1, ele vai imprimir Pedro e não mais João. Por quê? A variável nome 1 iniciou com a string João, mas no decorrer da execução do programa a gente atribuiu a string Pedro para nome 1. Portanto, Pedro subscreveu a string João. Né? Então, ao imprimir nome 1, ele imprime Pedro. Se copiarmos agora de nome 2 para nome 1 e mandarmos imprimir nome 1 novamente, agora ele vai imprimir Maria. Por quê? Porque, na verdade, agora nome 2 possui Maria, né? Agora, então, ao copiar de nome 2 para nome 1, ele vai sobrescrever o que tem em nome 1 e vai armazenar justamente a string Maria. String concat, ou string strcat, né? Concatena ou junta as strings, né? Source e destiny, né? Copiando a string src para dentro do vetor de dest, localizando aquela logo após esta, ou seja, localiza dest, né? Melhor, source logo após dest. Bom, está aqui o protótipo da função, né? Aqui nós temos primeiro passando a string destino e depois a string origem. Né? A string origem pode ser uma constante. Né? Pode ser uma variável, pode ser uma constante. A string destino é obrigatório que seja uma variável. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os caracteres da string de origem e vai juntar, concatenar ao final dos caracteres da string de destino. E vai retornar um ponteiro, né, para a string de destino. Então, aqui um exemplo de uso. Supondo que nós temos aqui str1 com string programação, str2, né, a string curso. Se fizermos strcat, né, str1 e str2, o que ele vai fazer? Ele vai copiar a string de str2 para dentro de str1. Nesse caso aqui, ao mandar imprimir agora str1, ele vai imprimir programação curso. Tudo junto, por quê? Porque ele simplesmente uniu, né, essa string aqui, curso, ao final de programação. Observe-se aqui que str2 não muda o seu valor, quem muda é str1. Né? Tá? Aqui, se, por exemplo, ao final de str2 nós concatenarmos
uma string contendo um espaço, e na sequência concaternarmos a esse resultado a string mecatrônica, ao mandarmos imprimir, né, a variável str2, a gente vai imprimir o que então? Curso, espaço, mecatrônica. Outras duas funções de manipulação de string, porém, dessa vez, declaradas na biblioteca stdio.h, né, standard.io, né, padrão de entrada e saída, são essas duas aqui, ó, sprintf e scanf. Né? A primeira ela imprime em uma string e a segunda ela lê de uma string. Né? Essas duas funções aqui elas funcionam similar ao printf e o scanf. Só que em vez de ler do teclado e em vez de imprimir no console, né, os resultados aqui são trabalhados com string, ou seja, é lido de uma string e é impresso numa string. Vamos aqui a algum exemplo, tá? Utilizando aqui as duas funções. Né? Então aqui nós temos dois vetores, S1 e S2, ambos vetores de char de 50 caracteres. Eles inicializam com lixo de memória, ou seja, inicializam vazios, né? Tá? Não possuem strings válidas aqui, né? Certo? Uma variável i, né? Essa variável i aqui vai ser utilizada então na sequência ali embaixo para poder fazer a leitura de um inteiro, tá? Então, uma variável i do tipo int, né? Aqui nós temos o primeiro uso de uma das funções, por exemplo, sprintf, né? Iremos aqui imprimir em S1 a string programação espaço 1. Isso aqui, pessoal, funciona similar ao string copy, ao strcpy. O que ele está fazendo? Ele está imprimindo na string 1 a string constante, né? Programação 1. Então, isso aqui é similar ao string copy, que a gente viu anteriormente. Né? Então, ao mandar imprimir string a S1, ele vai imprimir programação 1. Agora, vamos usar um exemplo aqui de scanf. Né? Então, vai ser lido, né, da S1 uma string, um espaço e um inteiro. A string lida vai ser lido em S2. O inteiro lido vai ser lido em I. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler uma palavra. A gente sabe que %s ele lê apenas palavras separadas por espaço. Né? Então, ele vai ler a primeira palavra, que nesse caso vai ser programação. Vai remover os espaços em branco. E o próximo conteúdo que ele encontrar, ele vai tentar ler como inteiro e vai jogar o inteiro lido na variável i. Nesse caso aqui, né, ele armazena em str2 a palavra programação, na variável i ele vai armazenar o inteiro 1. Tá? Então, observem, ele faz justamente o quê? Lendo desta string, né, duas variáveis. Uma variável string, chamada s2, e uma variável int, né, chamada i. Ao final, se a gente mandar imprimir, né, os valores das variáveis s2 e i, né, então ele imprime s2, imprime s2 aqui no lugar do s, do %s, imprime o espaço, imprime o i aqui no lugar do %d. Ele vai imprimir justamente programação 1.